Graça e paz, amados. Vamos nos aquietar. Hoje, pela graça de Deus, continuarei a nossa aula com o intuito de concluir a da semana passada. Então, usarei pelo menos uns 5 minutinhos, para darmos início à aula de hoje, que vai falar sobre serviço. Quando eu observo a adoração e diante daquilo que nós temos vivenciado nesses últimos 2 domingos, não podemos deixar de mensurar quão importante é para a vida do crente ter essa perspectiva renovadora, transformadora da adoração. A adoração não está restrita a lugar, a adoração não está restrita a pessoas. A adoração nos foi dada e nos foi aperfeiçoada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vimos um processo histórico onde a adoração permanece, os princípios de adoração permanecem. Vimos a adoração antes da queda, vimos a adoração depois da queda, vimos a adoração de Caim aos patriarcas, vimos a adoração quando foi institucionalizada no tabernáculo. Nós vimos também a adoração na continuidade no templo, que foi o primeiro templo de Salomão, e as respectivas destruições e reconstruções. E vimos que, apesar das mudanças, apesar das instruções reveladas nas Sagradas Escrituras, o princípio elementar da adoração permanece. É Deus que determina como quer ser adorado, é Deus que revela por meio de sua palavra como Ele quer que a sua igreja se porte perante Ele. Podemos observar que não temos nenhuma qualidade, não temos nenhuma aptidão que nos coloque diante da presença de Deus, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos dá esse privilégio maravilhoso. Hoje, nós vamos concluir essa aula rapidamente. Na semana passada, falando em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, você pode acompanhar a leitura. E aqueles que já sabem de cor, acompanhem comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante desse texto, não estou dizendo que todos os princípios que norteiam a nossa vida, mas sim visando a prática, nós vamos ter uma percepção de que a palavra de Deus nos orienta, pelo menos a valorizarmos. Não quer dizer que são esses únicos princípios, mas nós devemos priorizá-los. Nós vimos o princípio da santidade. Nós vimos o princípio da renovação da mente. E nós vimos e analisamos algumas expressões que estão evidenciadas justamente nesses 2 versículos de Romanos 12, no qual o apóstolo não só traz a memória daqueles que conheciam a cultura judaica, mas, sobretudo, ele instrui aqueles que adentravam ao cristianismo e diz: vocês devem ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Aquilo que anteriormente era oferecido e precisava ser morto um animal, onde precisava ser avivada a nossa memória, não a memória de Deus, que precisava de um derramamento de sangue, e agora nós temos a Cristo. E ele diz: você que está unido em Cristo, agora viverá de modo que evidencie a obra de Cristo. Como? Em uma santidade de vida, em uma mente renovada pela palavra, que não se adequa a este mundo, mas contagia esse mundo, sendo exemplo, dando testemunho, impactando sua família, impactando seu ambiente de trabalho, impactando onde quer que você esteja. Essa última marca eu não vou me aprofundar, que fala sobre a santidade. O terceiro ponto, se alguém tiver ali em cima para passar, por favor.
nós vamos ver a ação do Espírito Santo em cima desse texto de Romanos 12. E quando nós observamos a ação do Espírito Santo, nós devemos entender algumas coisas. Não vou me prolongar nessa questão, porque nós estamos observando com base no nosso pastor titular, reverendo Jean Marc, a ação do Espírito Santo, e nós já vimos quando aconteceu o Pentecoste, nós já vimos como ele bem intitula, para melhor compreensão, os mini Pentecostes que aconteceram lá em Atos, tanto com aqueles que eram gentios, mas sobretudo nós podemos ver que esse Espírito Santo, ele nos nutre com a palavra, ele gera em nós dons e talentos que devem ser utilizados para a glória de Deus, moldando as nossas vidas e nos promovendo a sermos o quê? Verdadeiros despenseiros da multiforme graça de Deus. Não vou me aprofundar muito nessa perspectiva, porque toda essa compreensão que você já tem, parte dessa compreensão da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu quero agora, diante do que nós vivenciamos nesses últimos dias, aplicar, para que não fique solto. Não que não tenha sido aplicado, porque conforme nós vamos estudando, esse texto foi aplicado. Mas eu quero fechar isso, para que vocês entendam, meus amados irmãos, que como igreja de Deus, o conhecimento nos é dado, não para ser mais uma ferramentazinha. Não para ser mais um adereço que vai nos embelezar, no qual nós devemos nos vangloriar. Não. Como muito bem nos instruiu o nosso pastor amado Wallace, nós devemos entender, viver de conformidade com esse evangelho, ter a nossa vida transformada, de modo que não há diferença entre nós, quando estamos vivenciando e vislumbrando esse ambiente de comunhão dos santos, quer seja na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, não há diferença. Em Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 20, nós vamos ver as obras da carne e a obra do Espírito Santo. E eu vou ler rapidamente. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e estas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O texto é claro, meus irmãos. 3 coisas, basicamente, diante do texto que nós vivenciamos, nos remete à adoração. Uma vida santa, que não é uma santidade teórica, mas uma santidade prática. Uma santidade que anela e não mede esforços para viver o evangelho que outrora nos foi confiado. Uma mentalidade renovada, que também instrui já a segunda marca, que é a ação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. É a palavra não chegando a nós simplesmente como um mero conhecimento, mas como força motora, que molda as nossas vidas à imagem de Cristo. E o fruto do Espírito é um homem que deixa as velhas coisas para trás, sendo renovado em Cristo Jesus,
tendo a capacidade de evidenciar tais marcas vivas e verdadeiras. João Calvino, de forma muito ilustre, grande servo de Deus do passado, o grande reformador de Genebra, ele tinha uma percepção muito eficaz a respeito da obra de Deus na vida do crente. De modo que isso o impactou. E a obra de Deus foi tão extraordinária na vida daquele homem que Deus o usou para transformar uma cidade que anteriormente o tinha expulsado. E que os seus adversários, que mesmo diante da bonança que depois da sua segunda volta, colocavam sobre os cachorros de rua o seu nome, chamando eles de Calvino, para de alguma forma desmerecer. Mas ele não estava preocupado com o seu ego, ele não estava preocupado com a percepção que pessoas que estão sedentas da palavra têm a respeito dele. Mas ele estava preocupado a ser fiel às Sagradas Escrituras. Não sei bem qual o contexto em que ele escreve essa frase, mas Ronaldo Lidório, no seu livro Liderança e Integridade, ele diz uma frase muito bela, que é essa frase que eu quero ler com todos nós em uma só voz, para concluirmos. Não somos nossos, portanto, nem a nossa razão, nem nossa vontade devem presidir nossos planos ou os nossos atos. Não somos nossos, portanto, não tenhamos como objetivo procurar o que convém à carne. Não somos nossos, portanto, esqueçamos na medida do possível a nós mesmos e a tudo que é nosso. Pelo contrário, somos do Senhor. Logo, vivamos e morramos para Ele. Somos de Deus, portanto, deixemos a sua obediência e vontade presidir todos os nossos atos, nossas ações. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, diante desse texto que nos remete à verdadeira adoração. Fui rápido, sei que alguns devem ter se perdido no processo, mas na medida do possível me procurem. Se porventura você tem alguma dúvida, ou queria falar algo, mas diante do grupo grande, você não falou, me procure. Estamos aqui para aprender com vocês e ensinar também, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Vamos orar, vamos pedir a instrução de Deus para a aula que agora vamos começar falando sobre serviço na Igreja de Deus. Pai amado, Deus eterno, nós te louvamos e clamamos pela ação do teu Santo Espírito. Clamamos, ó Deus, por cada um dos teus filhos que aqui estão, que como eu, ó Deus, anelam e desejam estar diante da tua santa presença, entendendo e vivendo a tua palavra. Que teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduza e que nenhuma palavra que saia, ó Deus, de minha boca seja simplesmente para o nosso conhecimento banal, mas que de modo, ó Deus, as nossas vidas diante do que vamos ser instruídos seja tão impactada que venhamos, ó Deus, a cada dia nos moldar por meio da ação do teu Santo Espírito à imagem de Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre o serviço cristão. Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 38. Aqueles que desejarem e quiserem o material que foi ministrado, eu posso disponibilizar desde que me procurem, tá certo? Já deve ter no computador da igreja, mas eu não sei como usam essa questão. Mas eu posso disponibilizar quem quiser. Todos abriram Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 38. Vamos ler em uma só voz, leitura alternada. O pedido de Tiago e João. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda.
Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um texto certamente conhecido de todos nós. Muitas das vezes nós nos deparamos com algumas dificuldades e muitas das vezes no excesso de motivação, quando colocada de forma errada, acontecem alguns atritos. Não era diferente no grupo dos apóstolos. Não era diferente no grupo seleto dos 12 apóstolos, no grupo também seleto de pelo menos 70 discípulos, sem contar os seguidores que estavam ali buscando algum meio para se fazer notado perante a presença do Senhor Jesus. Se nós folhearmos um pouco as Sagradas Escrituras e voltarmos algumas páginas no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, muito sintético, que porventura nos apresenta também uma perspectiva muito peculiar. Nós vamos ver que pelo menos duas regiões foram visitadas por Jesus. Jesus começa por Nazaré, depois ele parte. E é justamente nessa segunda parte de visita que ele está agora com os seus discípulos. E ele começa a dar várias e diversas instruções. Nós podemos ver que vários milagres aconteceram. Nós podemos observar que isso não estava mais em xeque, essa questão de ser Jesus reconhecido. Eles percebiam por meio dos seus prodígios e milagres que Jesus era o Filho de Deus. Havia aqueles que discordavam, sempre existiu entre o povo e também por onde ele passava, os grandes fariseus e saduceus, esse grupo seleto, no qual questionava Jesus de várias formas e de vários modos. Mas nós podemos observar que o Senhor Jesus, anteriormente, ele tinha dado algumas instruções quanto à humildade. De modo que uma das instruções é disse: se vocês forem como crianças, vocês poderão entrar no reino dos céus. Veja que a instrução de humildade, ele já tinha predito também a sua morte, ele já tinha predito a sua ressurreição. Mas é interessante como nós temos a capacidade de, no processo, perdermos as informações. De não estarmos atentos àquilo que o nosso mestre nos quer falar por meio de sua palavra. Nós ficamos com algumas partes, e porque ficamos com algumas partes, muitas das vezes essas partes não são essenciais. Porque são aquelas partes que massageiam o nosso ego, dizem como nós vamos ser vitoriosos, nos diz que, de fato, por meio da palavra, Deus poderá nos colocar, se for de sua vontade, em lugar de liderança, para fazermos a diferença. Quando nós olhamos, principalmente nós, crentes reformados, nós temos uma perspectiva: quem é que não quer ter um ministério tão vivo e eficaz como o de João Calvino, como de Lutero, que impactaram a história, transformaram suas regiões, suas cidades. Meus irmãos, não é errado desejarmos isso, sermos usados por Deus. Não é errado buscarmos servir a Deus. Mas algumas coisas nós temos que ter em mente, diante do texto que nós vamos estar entendendo nesta manhã. Pode passar, minha amada irmã. Que essas 3 palavras, volte um pouquinho. Isso. Esse é o primeiro ponto, né? É isso.
Eu quero que vocês entendam logo que serviço requer 3 coisas. Essas coisas aí, 3 não, botei mais uma. 4. Qual é? Intencionalidade, não é isso? O que mais? Com obediência mas pode melhorar, não pode? Se no final da nossa aula nós tivermos essas 4 palavras em nossa mente e lembrarmos o texto de modo que podemos aplicá-lo em nossas vidas e compartilharmos de modo que sejamos multiplicadores daquilo que recebemos, glória a Deus, o cumprimento da aula o objetivo da aula foi alcançado. Vamos falar em uma só voz bem forte. Veja, muitas das vezes nós podemos ter as motivações erradas e no processo sermos corrigidos. Mas não quer dizer que nós não venhamos a falhar. Muitas das vezes, meus irmãos, nós devemos observar que diante do texto que nós acabamos de ler, nós podemos estar com o mestre, mas mesmo assim cairmos em erros que anteriormente ele já tinha dado a instrução. É natural também observarmos que as pessoas que são mais afetadas diante do nosso ambiente não são aquelas pessoas que estão distantes de nós, são aqueles que estão o quê? Perto. Quanto mais próximo e participa do nosso círculo, mais íntimo, mais difíceis são os comportamentos e muitas das vezes a própria forma que essas pessoas nos traem, nos decepciona. Não era diferente. Veja. Nós podemos observar com base nas escrituras que existia um grande grupo que foi denominado dos discípulos de 70. Depois nós vamos ver um seleto grupo de apóstolos que foram dados como 12. Nós vamos observar que existiam 3 que participavam de um círculo muito íntimo da convivência do Senhor Jesus Cristo. E adivinha quem está aí? 2 mencionados. Justamente eles. João e Tiago, sendo complementado por quem? Por Pedro. Um negou o mestre. O mesmo que declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi aquele que diante da calamidade, da possível morte, que ainda não era evidente, era evidente, mas não tinha sido consumada, o nega. E os outros, diante da instrução, só queriam uma pequena coisa. Senhor, me permite que eu sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Para isso nós precisamos entender que no contexto que nós estamos aí observando, a cultura da época existia e evidenciava um ambiente de hierarquia muito bem consolidado. Quanto mais pessoas tivessem para lhe servir, melhor. Quanto mais você servia, você estava lá no finalzinho, lá na escória. Você não era importante, você não era relevante, porque você tinha que servir. O importante era que tivesse alguém que lhe servisse. Veja, a posição social era de suma importância. O Salvador de nossas almas, ele trabalhou com os seus discípulos, com os seus apóstolos, sobre vários temas e costumes. E quando nós observamos essa perspectiva de serviço, de humildade, nós podemos ver a Bíblia de Estudo de Genebra falando a respeito da postura de Jesus para com seus discípulos. E diz, Jesus enfatizou a humildade e o serviço em seu reino, sem destruir a noção de autoridade e de hierarquia. Bem como complementa William Hendricks, quando ele olha para esse texto, ele diz: a humilhação voluntária do mestre é substituída pelo desejo dos seus discípulos de serem exaltados. O Senhor havia dado a instrução de humildade, mas em seguida, provavelmente em um intervalo longo que teve de ruptura entre a primeira parte do Evangelho de Marcos e a segunda parte, eles esqueceram rápido do ensinamento. Mas algo volta à tona. Se nós observarmos o objetivo desse texto é evidenciar o serviço. E como nós vamos bem frisar algumas palavras, serviço requer o que, meus irmãos? Intencionalidade. Requer o que? Comprometimento, obediência, atitude.
Mas não é intencionalidade, comprometimento, obediência à atitude com base naquilo que nós achamos ou pensamos. Não é com base naquilo que me favorece no momento. Não é com base naquilo que o mundo determina que é serviço, o que é hierarquia. Veja que o próprio mestre sempre deixou algumas coisas bem distintas. Ele era mestre, era reconhecido como tal, ele instruía e fazia questão de ensinar os seus discípulos. Nós podemos ver a sua máxima no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que vai até o final do capítulo 7, onde ele trata o ser humano por completo, o seu relacionamento com Deus, naquilo que Deus faz e opera na vida do homem, e o nosso relacionamento para com o nosso semelhante. Mas quando nós observamos, ele volta a ensinar, e não é essa a primeira vez. Nosso pastor até anteriormente, o pastor Jamar, que falou sobre o grande momento de lição de humildade, que é o lava-pés. Mais na frente nós vamos observar. E podemos lembrar na nossa memória que muitos ali ainda não entenderam qual era a missão deles. Eles tinham a motivação, mas a motivação deles estava em o quê? Na compreensão do mundo da época do que era hierarquia. Eu tenho que ser superior. Mas sempre o Senhor Jesus, ele diz, e como ele bem fala no texto que nós estamos refletindo, eu não vim para ser servido, ele veio para servir. A palavra de Deus deve moldar a nossa mentalidade a respeito da igreja, trazendo agora e migrando para o nosso período. Veja que muitos problemas, essa é a primeira marca que nós devemos entender, muitos dos problemas surgem por uma má compreensão do quê? Do serviço, a busca do mérito. Meus irmãos, a sociedade nos conclama a humilharmos o nosso semelhante. A sociedade e o seu capitalismo agressivo determina que você não deve medir esforços para obter lucro. Não importa que você lese uma pessoa que, como você, também está tentando ganhar a vida. E aí você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o que nós estamos aprendendo. Tudo. Se a adoração eu não posso tirar da minha vida, porque onde quer que eu esteja, eu devo ser um adorador, o serviço também eu não posso tirar. Porque Deus nos chama para uma vida de serviço. Quando ele fala lá em Mateus 22, ele resume os 10 mandamentos em 2, ele diz, amarás o teu próximo. Primeiro mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, eu pergunto a você, como nós podemos amar o nosso próximo? Diga aí, servindo. Porque quando você o serve, você compartilha da superioridade do Evangelho, que não está atrelado ao mérito humano, que não está atrelado à sua vontade, mas está atrelado à palavra que determina como você deve se portar para com o seu semelhante. Você não o faz, como muitas das vezes nós podemos ver em muitas mídias sociais, pessoas que estão dando esmola. Tirar uma foto. A própria palavra de Deus nos instrui que em vida essas pessoas já receberam o seu galardão. Mas nós somos uma igreja de Deus contemporânea, que serve a Deus e busca ter a vida determinada e orientada pela palavra. Logo, o nosso serviço deve agir de forma semelhante. Logo, nossa percepção de serviço não pode estar suscetível a essa visão de mundo. Mas como os discípulos mais chegados do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos João e Tiago, nós podemos cair nesse erro. Nós podemos cair nos mesmos hábitos. Somos igreja de Deus, meus irmãos. Mas o nosso Deus não irá nos desamparar diante das nossas falhas.
mas Ele não deixará de nos corrigir e de nos dar a merecida punição por nossas escolhas erradas. Mas observemos a compreensão do texto. Hiller, grande servo de Deus, falando de Tiago e de João, fala algo muito interessante e relevante para o nosso momento. Apesar de todas as claras advertências de nosso Salvador, eles apegaram-se obstinadamente à crença de que o reino de Cristo na terra haveria de parecer imediatamente. Não obstante as suas muitas falhas no serviço cristão, eles não tinham a preocupação alguma quanto à sua capacidade de suportar qualquer coisa que lhes sobreviesse. Apesar de toda a sua fé, graça e amor para com Jesus, eles não conheciam seus próprios corações, nem a natureza do caminho diante deles. Eles ainda sonhavam com coroas temporais e com recompensas terrenas. Ainda não sabiam que tipo de homens eles eram. Como eles, meus irmãos, nós podemos ter uma mentalidade errada, uma má compreensão a respeito do serviço na igreja de Deus. Podemos, às vezes, até de forma incubada em nosso próprio coração, algumas das vezes tendo consciência, outras das vezes não, buscar glória por meio do serviço da igreja. E esse serviço não está restrito a este ambiente muito bem feito. Mas esse serviço ele deve romper essas fronteiras, esses limites. Deve nos guiar em todas as nossas ações do dia, corriqueiramente. Veja que o texto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 45, nos dá algumas orientações. Primeiro, nós podemos observar que tinha algumas pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas imediatamente são Tiago e João. Nós podemos observar que o texto paralelo de Mateus capítulo 20, versículo 20, inclui a mãe deles. E é ela que faz a pergunta. Essa divergência não deve trazer sobre nós, essa aparente divergência não deve trazer sobre nós nenhum questionamento quanto ao texto, porque o texto nos mostra que pelo menos a família de João e de Tiago deveria estar acompanhando ele neste momento. Logo fica claro porque Marcos dá ênfase sobre os filhos e mais Mateus dá ênfase à pergunta sobre sua mãe. Mas uma coisa é certa, a instrução nos é dada. Tinha pessoas envolvidas. Nós podemos observar que tinha um pedido, conforme o próprio texto, no versículo 35, as pessoas envolvidas, Tiago e João, nesse texto. No versículo 37, nós vamos ver o pedido, coisa básica, que um sentasse à direita e outro à esquerda, né? Pedido simples, tão fácil de se resolver, né? Uma busca clara sobre o quê? Mérito. Uma má compreensão, lógico, já foi evidenciada. Conforme o próprio texto segue, nós vamos observar o próprio progresso revelacional aí de Marcos. Os capítulos anteriores nos mostram as instruções diversas que o Senhor Jesus Cristo havia dado. Eles de fato queriam fazer parte do reino de Deus. E eles tinham uma consciência, como Hiller muito bem afirmou, que esse reino era próximo. Mas nós sabemos muito bem que esse reino de fato está próximo. É a atenção do já e do ainda não. Nós devemos estar prontos agora, não é depois. Eu não devo me planejar para depois, eu devo me planejar para ser um cristão excelente agora. Eu devo me pautar pela palavra de Deus agora. A palavra de Deus deve fazer e tomar forma em minha vida agora. Logo, eu não vou deixar para depois, eu não vou ficar me decepcionando com as circunstâncias e dizer, não, mas a palavra de Deus instrui, mas a palavra de Deus não está fazendo efeito em minha vida, pelo contrário. Muito bem falou o pastor Wallace hoje na nossa mensagem de manhã. Pedro, ele fala do desejo, desse anelo de uma criança, de se amamentar, de ser instruído, de receber aquilo que é necessário para a vida.
E uma percepção muito interessante sobre o aleitamento materno que contribui para essa passagem é que os 6 primeiros meses da criança, a criança não precisa de nada além do leite. Nada. Não precisa de água. Não precisa de papinha. Não precisa de absolutamente nada a não ser do leite. Isso nos dá uma percepção. Quem é a figura do leite aí? A palavra de Deus. E o que é que Deus nos diz? Você não precisa de mais nada, a não ser de ouvir, compreender e viver a minha palavra. Porque se você ouve, entende e vive minha palavra, você vai me servir. Você vai ter momentos de falhas. Você pode ter alguns momentos que você vai falhar, como João e Tiago falharam. Mas a mesma palavra irá lhe moldar. Irá lhe corrigir. Nos versículos 35 a 40, nós vamos observar essa má compreensão. Nós podemos ver que eles acharam-se prontos para beber o cálice, no versículo 38, e para receberem o mesmo batismo, versículo 38. O beber do cálice de Deus, essa figura está muito atrelada à percepção veterotestamentária. Onde nós vamos ver no Salmo 75, onde vai ver lá que o salmista diz aonde tem um cálice de ira que espuma, ou seja, que tem mistura. Mas não é só estar atrelado a esse texto, mas N textos no Velho Testamento mostra como é necessário a ira de Deus ser evidenciada. E esse cálice de ira, quem é que bebe plenamente? Por mim e por você. Fazendo valer a compreensão de Isaías 53. O sofrimento que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Eles estavam dizendo, Senhor, nós estamos prontos. Nós queremos beber deste cálice de ira. Nós estamos prontos. O Senhor é nosso mestre, mas eu acredito que esse breve período de instrução já foi o bastante. Meus irmãos, uma coisa que nós nunca vamos deixar de ter na nossa vida cristã é a necessidade de aprender. Hoje Deus me proporciona o privilégio de estar dando aula aqui para cada um de vocês. Mas isso não me faz superior. Isso não quer dizer que eu não tenha a necessidade e o dever de estar aprendendo aqui também com vocês. Quem tem toda a autoridade sobre as nossas vidas não é a minha percepção a respeito da palavra de Deus, mas é o próprio texto tem toda a autoridade para nos instruir. Apesar de buscarmos várias instruções por meio de grandes servos de Deus do passado, usarmos e usufruirmos de comentaristas belos como William Hendricks, Hiller, entre muitos outros comentaristas, de termos uma percepção, ainda em crescimento do grego ou até mesmo do hebraico, isso não nos dá autoridade para moldarmos o texto. Pelo contrário, só revelar a autoridade que ela é inerente. E essa autoridade nos é evidenciada quando nós devemos ter uma percepção correta de serviço. E essa percepção nos foi dada em Cristo Jesus. E nós vamos continuar observando isso no texto. Até agora, todos estão me acompanhando? Sim? Alguma pergunta, meus irmãos? Posso continuar? Como já fizemos a leitura, eu estou citando os versículos, seguindo o exemplo dos irmãos de Berea, consulte as Sagradas Escrituras conforme eu for citando os versículos, tá bom? Nós podemos ver também no versículo 14 uma expressão, uma frase, uma sentença. Não me compete concedê-lo. Versículo 40, essa compreensão é a resposta do Senhor Jesus Cristo para o pedido deles, que era o quê? Deixa eu sentar à direita. E outro, deixa eu sentar à tua esquerda. Nós vamos observar que o Senhor Jesus, ele diz, não me compete te conceder. É extraordinário, pois essa compreensão nos dá uma percepção de hierarquia. A mesma hierarquia que tanto os judeus estavam priorizando na época, mas olhando para o mérito próprio.
O Senhor Jesus Cristo, ele não só dá uma percepção de hierarquia correta, mas ele reconhece diante do seu ofício de sofredor, o Messias que haveria de padecer e cumprir cabalmente aquilo que foi requerido pelos profetas que evidenciavam a vontade de Deus. Ele diz: isso não me compete. Há um diálogo perfeito e uma compreensão correta de cada pessoa da Trindade, onde eles devem agir. O Pai determina, o Filho executa aquilo que o Pai determinou. O Espírito Santo, posteriormente, diante de hoje, presente em nossas vidas, nos faz compreender essa palavra, transformando-nos, nos dando uma vida, uma percepção de vida, além deste ambiente, desta vida simplesmente ainda muito pequena diante da glória que está por vir, onde nós teremos o nosso corpo ressurreto, onde a nossa vida será de fato transformada, onde a natureza pecaminosa não irá mais nos afetar. Meus irmãos, essa é a evidência que nós podemos ver. O próprio Senhor Jesus Cristo, diante do seu ofício, ele diz: não me compete concedê-lo. A hierarquia da Trindade no plano divino da redenção é evidenciado. Mas vamos observar, observando essa mazela, logo de cara, né? Muitos problemas surgem por uma má compreensão do quê? Do serviço. E isso já foi evidenciado lá na igreja de Deus do passado. E isso pode ser cultivado na igreja do presente. Mas diante da palavra de Deus, nós não podemos dar lugar às más compreensões. Nós não podemos dar lugar ao nosso coração presunçoso, enganoso, que tenazmente busca a glória. Nós não podemos servir ao nosso Deus buscando o reconhecimento. Nós não podemos buscar o nosso Deus buscando o mérito. Não é fácil, meus irmãos, matarmos o nosso ego. Não é fácil, meus irmãos, termos a percepção correta e agirmos de forma correta. Por isso que ele aviva sobre nós a necessidade recorrente em vários textos, de vários modos, de grandes servos de Deus do passado, sejam os profetas, sejam os apóstolos, falando sobre santidade, o renovar da mente pela palavra, a ação genuína e poderosa do Espírito Santo. Meus irmãos, a adoração me leva ao serviço. A adoração correta me conduz a uma vida que evidencia de forma prática o querer de Deus para a minha vida e para a vida do meu semelhante. Não existe crente obsoleto na igreja de Deus. Não existe crente infrutífero. Não existe na igreja de Deus terra estéril. Na igreja de Deus existe servos que foram chamados de forma eficaz, que foram alcançados por uma graça que é irresistível, que agem no poder e na ação do Santo Espírito de Deus. Logo, meus amados irmãos, essas marcas que devem pautar o nosso exercício de vida, sacrifício vivo e agradável a Deus. Podemos ter no passado uma má compreensão do serviço, mas diante da palavra de Deus ele nos conclama: me sirva, mas me sirva orientado por minha palavra. Vamos continuar, meus amados irmãos. Vamos ver a segunda marca. Pode passar, por favor. Lembrando das 4 palavras-chave, vamos falar para vocês não ficarem aí muito quietinhos. Entende? Muito bem. Vai tomando uma percepção diferente, né? Cada vez que a gente observa o texto e observa as palavras-chave. Depois nós vamos fazer o fechamento. Antes, nós temos uma frase, eu acho, volta aí um pouquinho, minha santa. Isso, essa frase aí que eu queria ler. Leonardo Campanha, ele pelo menos eu li o artigo dele, ele está ligado à igreja de Pinheiros,
né, em São Paulo, seminarista, pelo menos quando ele estava escrevendo o artigo, grande homem de Deus, e ele falando sobre essa percepção, né, e ele mostra uma percepção errada, que hoje tem muito sido valorizada no ambiente de igreja, que é a percepção de voluntário. O que é essa compreensão? E ele diz, voluntário, como o próprio nome sugere, faz por vontade própria, impulsionado pela sua motivação, a satisfação pessoal. Já o cristão é impulsionado pelo Espírito Santo a atender um chamado e a obedecer aos mandamentos bíblicos. Pois o cristianismo não é um chamado ou um comodismo, e sim ao trabalho. O Senhor nos chamou ao trabalho. É isso que nos fala o texto de 2 Timóteo. Aí pulou, acho que o capítulo, versículos 16 e 17. Nosso mestre disse em João 5,17: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse é o exemplo a ser seguido. É a imagem dele que estamos sendo conformados. Versículos 8, 28 a 30. Um texto que muitas das vezes nós falamos sem nem ter a percepção da profundidade dele, né? Como é que diz o versículo 28 de Romanos 8? Quem abriu aí, lê por favor. Eu só preciso lembrar da primeira frase para me poder falar de cor. Todas as coisas, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, a estes também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí segue o versículo 30 que diz: a estes chamou. E aos que justificou, a obra de Deus é perfeita. Nós estamos diante de um arquiteto perfeito, me permitam usar essa figura. Meus irmãos, o serviço de Deus para a obra de Deus deve ser perfeito. Como perfeita é a palavra da verdade. Continuemos, pode passar, por favor. Veja, o serviço requer intencionalidade, comprometimento, obediência e atitude. Vamos ver outro erro diante do texto que nós vamos ser confrontados. Muitas das vezes não crescemos por quê? Por uma má compreensão do serviço. Por não se ver como parte. Muitas das vezes a gente pensa que só serve quem está à frente. Aquele que está nos bastidores não está servindo. Essa era a percepção, provavelmente, que pairava sobre o coração de João e Tiago. Não podemos afirmar. Mas o interessante é que alguns comentaristas, olhando para esse texto, nos faz entender uma coisa muito interessante. Hendricks é um deles. Aonde os apóstolos depois, diante do questionamento, eles vão o quê? Ficarem bravos. Como é que pode vocês quererem sentar um à direita e outro à esquerda? Como é que vocês vão fazer isso? Mas sabe por que eles ficaram bravos? Há uma possibilidade dessa percepção, a qual Hendricks é um dos que defende. Porque eles não tiveram a ideia primeiro. Porque afinal de contas só tinha 2 lugares, né? Não tinha mais. Deus chamou 12 ali naquele momento para executar o seu propósito, mas não existia serviço para os 12. Só existia serviço para 2. Veja, meus irmãos, quando nós não estamos com a nossa motivação correta, quando nós não temos intencionalidade promovida pela palavra, o comprometimento gerado pela ação do Santo Espírito, obediência, de modo que isso nos promove a agirmos, a termos uma atitude correta, nós definhamos em nossa fé e, consequentemente, o nosso serviço mingua. Porque nós não nos vemos como parte de tudo quanto acontece. De fato, meus irmãos, vou falar algumas frases que podem ser frustrantes e impactantes. Deus, Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim.
Mas ele me chamou e lhe chamou. Olha que coisa boa, privilégio. Ele não precisa de mim nem de você. Mas por amor aos eleitos, no qual nós fazemos parte, ele diz: eu vou dar o privilégio a eles de me adorar. Eu vou dar o privilégio a eles. Não vão acrescentar glória a mim. Não vão tirar minha glória. Mas eu quero que eles se sintam parte. Como? Me servindo. Sendo verdadeiros despenseiros. Dando uma missão estratégica que nós estamos observando nas células. E aqueles que têm tido o privilégio de participar das nossas células têm sido grandemente edificados pela palavra de Deus. Essa boa nova que transforma vidas, que é o nosso dever pelo qual nós estamos aqui. Meus irmãos, nós não podemos fracassar no nosso serviço. Deus nos chamou, Deus nos deu vários dons, Deus nos deu vários talentos. Eu sei que já tocou, mas eu preciso concluir. Só vou pedir, não vou pedir 5 não, mais 10 minutinhos. Posso, meus irmãos? Só para fechar. Deus nos deu esse privilégio. Então, meus irmãos, se engaje. Você não sabe onde trabalhar, procure. Deus não lhe chamou para ficar sentado numa cadeira. Você pode ficar em uma cadeira momentaneamente, para ser nutrido. Mas diante de conformidade com o que você vai sendo nutrido, esse conhecimento deve promover em você intencionalidade. Deve promover em você um comprometimento, uma obediência, uma atitude, não a pessoas, não a uma denominação, mas ao Senhor da Senhora, o Supremo Pastor, aquele que nos arregimentou, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem gerado em mim e você ação e nos dado dons, nos dado talentos, transformado as nossas vidas, corrigindo os nossos pecados, nos moldando à imagem de Cristo. Meus irmãos, o texto nos versículos 35 a 40 nos fala justamente dessas percepções. As expressões, mas entre vós não é assim. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo falando nessa sentença diz, mostra a sua indignação dos demais. Era simplesmente por eles não anelar, porque eles anelavam a mesma posição. O resultado disso, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Vamos ler os versículos 43 a 44 em uma só voz, bem forte. Mas entre vós, pelo contrário, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem um grande benefício que nos é evidenciado, que é onde os nossos olhos devem estar fitos, aonde nós não podemos fazer nada, porque Cristo já fez tudo. E esse texto nos dá justamente essa percepção. Versículo 45, nós podemos ver que o preço foi pago. O resgate é perfeito, é eficaz. Ou seja, nós já sabemos qual é o fim. É aquilo que o apóstolo Paulo fala muito bem no capítulo 8 de Romanos. Onde todas as coisas se farão novas. Onde o Espírito Santo nos conduz em vida aqui neste mundo como peregrinos, né, aperfeiçoando as nossas petições, nos colocando diante da presença de Deus. Mas que na eternidade, não somente nós, mas toda a criação que ainda geme e suporta angústias, até hoje, clama para o dia da redenção. E é justamente essa redenção que vai ser
plenamente eficaz com a glorificação, que nós devemos estar trabalhando e servindo a Deus. E que muito bem, Paulo conclui lá em Romanos 8, ele diz que é até um cântico, né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu concluo falando do último elo. Veja, 2 mazelas, né? A última pode passar, meu irmão. Pode passar, querido. Isso, valeu, obrigado. O serviço é o quê? É o elo unificador da igreja de Deus. A segunda parte, na primeira parte nós vamos ver os erros. Mas na segunda parte nós vamos ver a ação graciosa do Messias esperado, que corrige, mas que sobretudo se coloca como exemplo. Me sigam, vivam como eu vivi. Recebam novamente a instrução. E o Senhor nos conclama a termos essa percepção. Se nós vivemos para adorá-lo, essa minha vida é uma vida de serviço. Na minha igreja, no meu lar, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, onde quer que eu esteja, o Senhor me chamou para servi-lo. Por que Ele me chamou para servir? Porque de fato, para viver todas as marcas da igreja de Deus, nós temos um elo em comum. Ela não é o mais importante, mas é necessário. Porque se quebrar um elo na corrente, o que acontece com a corrente, gente? Ela perde a sua serventia. Mas uma coisa é certa, sempre tem um elo unificador, onde as correntes se cruzam e encontram total força e servem. E esse elo é o serviço. Deus nos chamou para uma vida plena, satisfeita na presença dEle, servindo a igreja dEle, aos irmãos e irmãs que nós temos na igreja dEle, na comunidade onde nós estamos inseridos, na profissão que nós temos. Deus nos chamou para servir. E Deus, pois, nos abençoe.